Eu sei que eu nunca venho aqui para falar sobre política, mas hoje também não vai ser o dia que eu vou falar assim sobre política mesmo em si. Eu quero falar sobre os cristãos que acham que falam sobre política e até mesmo colocam responsabilidades em cima de ministros, em cima de presidentes, esperando que um milagre aconteça e que o nosso país se torne cristão ou que o nosso mundo se torne cristão por conta de um líder ou de pessoas que estejam lá à nossa frente para ensinar as nossas crianças, ensinar os adolescentes a serem cristãos verdadeiros. E eu tava aqui lendo esse livro maravilhoso, Deus no Banco dos Réus, do C.S. Lewis, e como é sempre muito atual os pensamentos dele, os debates dele. E ele estava falando justamente sobre isso. Será que realmente estamos colocando a responsabilidade em cima das pessoas certas? Ele estava falando, então, como esperar de um professor que ele ensine o cristianismo se ele nunca teve o contato com o cristianismo? Ele dá até um exemplo, né? Como esperar que uma pedra tenha sangue, sendo que ela é uma pedra? E aí ele também falou o quê? Como que nós vamos ficar esperando que o ministro da Educação chegue lá e obrigue os nossos professores a falarem de cristianismo se eles não são cristãos? Eles seriam hipócritas e também não aconteceria o quê? A conversão de seus alunos. Por quê? O professor não teria o Espírito Santo em si para convencer os alunos de que ser cristão é o correto. Então nós vemos aqui nesse livro, 1940, na época da guerra, tudo isso já estava acontecendo. Os professores já não eram mais cristãos, os ministros da educação já não eram mais cristãos e as crianças também não estavam mais nascendo em lares cristãos. Nós vemos que isso é muito atual e tinha ali uma discussão, gerada no meio cristão, falando sobre isso, que deveria ser posto ministros, à frente para que houvesse a propagação do evangelho ali na Inglaterra. Então vamos pensar aqui hoje. Hoje acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas vivem falando, então, que nós devemos colocar pessoas à frente para que o evangelho seja propagado a toda criatura. Mas por que nós ficamos esperando isso de ministro, de presidente e nós não fazemos nada e ficamos aí de braços cruzados? Jesus veio a este mundo e deu uma missão para todos nós: ide e pregai o evangelho. Só que nós ficamos fechados em nossos mundinhos, dentro de nossas igrejas, com nosso comodismo e queremos que caia um milagre dos céus e que hoje as crianças não escutem funk, que hoje as crianças não aprendam a usar droga nas escolas, que hoje aconteça assim algo milagroso através de políticos, sendo que nós mesmos não saímos para pregar o evangelho para um professor que é adulto, ou para alguém que a gente sabe que conhece um professor, ou qualquer pessoa que nem seja um professor. Por que nós não levamos primeiro o evangelho nos adultos, para esses adultos então passar para essas crianças? E essas crianças depois passarão para outras crianças e elas terão atitudes diferentes. E aí, de quem é a responsabilidade? Daquele que ainda não conhece a Cristo? Ou nós que sabemos a nossa missão e falhamos em fazer ela?